Estamos de volta, lembrando que na próxima quinta-feira, às 20 horas, debate entre os candidatos a prefeito de Colombo. 3 já confirmaram presença, então acompanhe aí, fique ligado aí, galera de Colombo, aí, povo de Colombo, eleitor, para acompanhar esse debate aí. Estamos aí realizando uma série de debates pela região metropolitana, já passamos por Campo Largo, Fazenda Rio Grande, temos Colombo na quinta-feira, dia 15, temos programado Almirante Tamandaré e também temos programado Piraquara e, por fim, Campo Mago. Você estava falando da ideologia partidária. Nesse estudo que você está fazendo aí, você consegue identificar ideologia nos candidatos aí, nessas entrevistas que você tem feito? Ou você vê que pouquíssimos têm noção do partido, qual a linha que o partido dele, pelo menos no estatuto lá, né? Porque uma coisa é o que o partido pratica, outra coisa é o que está lá no estatuto dele. Você consegue identificar isso? Uma das questões do nosso questionário que vai ser usada para pesquisa científica depois, de terminado, né? A gente está tabulando esses dados ainda, então esses 520 a gente ainda está tabulando, está colocando no Excel e depois você tem que categorizar, enfim. Uma das questões é sobre como o candidato se localiza dentro de um espectro ideológico, que vai de 1 até 7, né? Então, onde 1 é extrema esquerda e 7 é extrema direita. Existe muita dificuldade de se localizar nesse espectro ideológico, mas, enfim, isso, como eu já te falei, né, por conta da fraca ideologia mesmo, dos partidos, fraca ideologia dos candidatos. Eu tenho muita dificuldade de se localizar. Eu não sei o que eu sou de direita, eu sou de centro, muita dificuldade. Muita dificuldade, mas assim como o eleitor também tem dificuldade, né? O eleitor não vota por partido, muito dificilmente vota por partido, né? O voto não é ideológico, né? Principalmente nos municípios pequenos aí, mais o voto é personalista, o voto é na pessoa, o partido é secundário, né? Então, assim, a série é uma série de formas de você, da gente mudar isso, né? Uma das formas é através de reforma política, né? Apesar de ser um pouco delicado, da gente ter que cuidar muito em cada reforma política, porque uma vez que muda, você não tem como voltar atrás, né? Mas há várias formas. Há países, por exemplo, que têm a lista fechada. No Brasil, a gente tem a lista aberta. Então, os candidatos que tiverem mais votos, eles vão ficar na frente dentro da lista do partido. Já em outros países, enfim, Argentina, Chile, em muitos lugares, Uruguai, a lista é fechada. Então, o partido que ordena a pessoa vota no partido mais que na pessoa, né? Que no candidato. Então, enfim, é uma série de coisas e isso é um reflexo dessa nossa cultura mesmo, né? Mas, sim, existe dificuldade de localizar a ideologia. Por exemplo, no estudo que fizeram aí, esse monitoramento eleitoral, no Brasil, por exemplo, eu estava dando uma olhada, o partido que mais coligou foi o PSOL. 32 coligações. Sim, curioso isso, né? O PSOL é bem radical, né? Mas a esquerda, né? Você pega a esquerda. O PCB, por exemplo, se não me engano, foram 22 coligações. Sim. Daí os outros partidos, PSDB, tal, DEM, PT, 31, mas o campeão foi o PSOL. Curioso, né? E o PSOL adota um discurso que coligação é bem restrita, né? Sim, somente ideológica, né? Mas que também é complicado, né? A gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil. E, de fato, cada local tem uma especificidade. Até o PT teve uma pressão muito grande para o PT não coligar com o PMDB depois do impeachment, né? Agora com as eleições. Vocês não conseguiram, porque são mais de 5 mil municípios. Não tem como. Não tem como. Até o partido colocou uma resolução recomendando que as cidades os municípios onde o PT vai disputar não coligassem com o PMDB, mas é só uma recomendação, não tem como você obrigar os seus dirigentes a
não coligarem, né? Não, e se você tem uma ideia, por exemplo, vamos pegar a região metropolitana do Curitiba. Sim. Se pegar Almirante Tamandaré, o PT coligou com o DEM. Sim. E coligou com o PMDB. Sim. Campo Magro, Essa é a conjuntura local, né? PT, em Campo Magro, o PT está coligado com o DEM. Então, por aí você vê que a situação ideológica aí, quando vai para o local, aí pouco importa, na verdade. Né? Quanto menos habitantes no município também, é outra conjuntura. Cidades com mais de 500 mil habitantes é outra conjuntura. Cidades com, enfim, com mais de 1 milhão é outro. Agora, por exemplo, fazendo Rio Grande, o PT queria coligar com 2 outros candidatos que saíram como oposição do atual prefeito, mas esses 2 candidatos não aceitaram a coligação. Ah, sim, teve muito disso. Por conta de, não quero o PT, porque não vou dizer que eu estou com o PT, eu vou perder voto. Né? Além do PT ter perdido muitos vereadores, né? No Brasil. Naquela janela. Sim, na janela perdeu muito. Não tenho um número aqui, mas perdeu muito e então diminuiu também o número de candidatos pelo PT. É a influência da Lava Jato, vamos ver para onde vai o partido, né? Eu estudo o PT, né? Por isso que eu falei algumas vezes aqui. Eu estudo o PT e eu acho que não tende a acabar, ou, enfim, é o partido com mais filiados. O PT e o PMDB são os maiores partidos do Brasil. Ele vai ter que fazer né? se renovar, né? Mudar as lideranças, mudar as pessoas. Sim, né? sim. Não, eu acho que está longe de acabar, enfim, vai ter que se renovar, vai ter que se reinventar, né? Diante de tudo o que aconteceu nesse último ano, né? Mas é bem isso mesmo, né? Muitos partidos não aceitaram o PT para coligar, enfim, muita chapa pura aqui em Curitiba, na minha cidade natal também, que é Joinville, em Santa Catarina, em outras tantas cidades agora está sem coligação, né? Isso é um fato novo, porque não acontecia desde 80, 90 com o PT. E desse estudo que você está fazendo, dessas entrevistas aí do Candibook, fale um pouco do perfil dos candidatos. Sim. Você tem alguns números aí? Sim, eu vou trazer aqui alguns números que é interessante. Trouxe para vocês. Esses daqui são dados do TSE mesmo, são os dados que os candidatos registram no TRE, né? Então, é bacana que a gente tem como ver quem são esses candidatos, e isso é interessante também para o eleitor saber. Um exemplo é grau de instrução. Grau de instrução dos nossos candidatos a vereador de Curitiba. 42% tem superior completo. Então, até uma questão que sempre aparece, eu tenho a impressão que aparece assim em época de eleições, né? Ah, mas os candidatos eles tinham que estudar, porque todos os vereadores têm que ter formação. Você já não ouviu isso? Né? Eu estudei para ser tal coisa. Eu acho que o vereador também tem que estudar. Isso, com todo respeito, mas é uma falácia, porque se a gente for ver a nossa Câmara dos Deputados, 80% dos nossos deputados federais têm ensino superior. Então, honestidade, vontade política. Isso daí não é estudo. Não é fruto de canudo e formação intelectual. A gente teve vários políticos muito bons que não tiveram formação intelectual, mas intelectual que eu digo, tá errado, né? Intelectual você pode ter de várias formas. Educação formal. Mas tiveram uma formação intelectual em outras conjunturas, em outras situações, outros locais de formação, né? A política é um local de formação. Então, uma pessoa, por exemplo, que milita, que atua numa comunidade há 20 anos, nossa, ela vai saber bem mais do que alguém que saiu da faculdade agora, por exemplo. Então, esse é um dado interessante, 42% dos candidatos têm ensino superior completo. Já 30% tem ensino médio completo. E no que diz respeito
a ocupação deles é bem variada, não tem um padrão de ocupação, ocupação que eu digo de trabalho, né? 5% é comerciante, 4,25% é administrador, 4% é advogado, 3,6% é aposentado, e daí depois tem uma série de outras ocupações. A idade é uma questão curiosa, porque além da maioria ser branca, dos candidatos serem brancos, né? Homens brancos e acima de 35 anos. Esse é o perfil central. Então, no que se refere à idade, 72% dos candidatos têm idade acima de 35 anos. Eles estão concentrados em 55 a 59 anos, 50 a 54, enfim, a partir de 35 anos de idade, 72%. Mulheres. Pois é, eu ia chegar agora. Em relação ao sexo, 70% masculino e 29% feminino, 29,92 e 70,08. Isso por conta das cotas, né? Que a gente que tem cota na candidatura, né? Onde os partidos têm que candidatar 30% de um sexo e 70% de outro. E, logicamente, né, como infelizmente as mulheres são minoria na política, acaba sendo 30% mulher e 70% homem, né? Embora aqui eu estou com dado sem o resultado da impugnação ainda, mas sempre diminui. De 30 vai para 28, a média é 28% de mulheres. E de cor, 82% dos candidatos são brancos, 9,88% parda, tem a cor de pele parda, 6,83% negra, preta, né, que é pelo IBGE. Então, basicamente, o perfil do candidato a vereador de Curitiba é branco, homem branco acima de 35 anos, basicamente. Então, assim, esse é um ponto também em relação a gênero, é um ponto também que a gente busca nessa pesquisa com os candidatos. Uma das nossas questões, a gente tem uma parte do questionário sobre isso, né? Que a gente quer identificar como que as mulheres são selecionadas dentro do partido para serem candidatas. Como que surgem essas candidaturas, né? E se as mulheres têm alguma dificuldade para serem candidatas, né? O que a gente, enfim, de uma forma geral, assim, as impressões que eu tenho até agora, desses 500 e tanto, né? Que os homens colocam que não tem dificuldade para as mulheres serem candidatas por conta da cota. Então, assim, um problema muito claro e muito persistente, eu acho que é um ponto que a gente precisa melhorar na nossa democracia, em relação aos partidos, a falta de formação de mulheres. Enfim, é um problema sociológico, as mulheres elas não têm tempo para participar também, não têm elas não são socializadas na política, né? As mulheres têm muita dificuldade, tem dupla jornada, tripla jornada quando tem filhos, então muito difícil, o marido que apoia, enfim, é bastante complicado, assim, e isso reflete no nosso parlamento, isso reflete na nossa política. A gente tem no Congresso, na Câmara dos Deputados, 9% de mulheres, para uma sociedade que tem 52% de mulheres na população. Então é uma subrepresentatividade muito grande. E tem muitos casos aí que a mulher entra só para completar a cota, né? Sim, muitos casos, elas não disputam, né? Elas só entram para a cota para preencher, né? Isso é lamentável, né? É lamentável porque, claro, ali naquele momento você não vai formar um quadro. O quadro político, ele se forma dentro do partido ao longo do tempo, né? Uma candidatura, ela não sai do nada, ela não é... Você não espera que uma candidatura que dispute, de fato, faça isso sem dinheiro e sem base política. Então,
existe um problema sociológico, falta de socialização das mulheres, as mulheres não participam da política e não é culpa delas, é culpa da sociedade machista mesmo. E existe o problema nos partidos de não formar esses quadros. Até tem outra pesquisa que eu desenvolvi com um colega do programa de pós-graduação, que a gente analisou para as eleições de 2014, as eleições gerais, né? Todos os cargos, governador, deputado, estadual e federal, a diferença de alguns partidos que lançavam muitas mulheres. Teve o caso do PSTU, que é o partido de extrema esquerda, que lançou 40% de mulheres em 2014. E a gente foi analisar isso, a gente só consegue fazer muitas vezes realizando uma sociografia do partido mesmo, entrevistando pessoas, vendo qual é a diferença, o que acontece nesse partido que não acontece no outro. E a gente identificou vários instrumentos dentro do partido e atitudes de dirigentes mesmo, no sentido de oportunizar a participação política das mulheres. Então, esse partido era um que tinha creche para as crianças, para os filhos das mães que participavam da política. Além disso, outras políticas dentro do partido para colocar a mulher, para desenvolver as candidaturas de mulheres. Então é isso, é o problema na sociedade e institucional também nos partidos. Precisa desenvolver. Vai ter laranja enquanto não formar quadros, né? Enquanto não der dinheiro para financiar candidaturas femininas. Porque a gente já tem várias pesquisas, até o Márcio que veio aqui, ele estuda muito essa questão também de relacionar dinheiro e campanha, né? Dinheiro e eleições. Sim. E existe uma correlação direta entre dinheiro e sucesso eleitoral. Então, assim, ok, candidata, mulheres, mas se você não coloca dinheiro, dá uma estrutura, não né? dá estrutura, não adianta. ela não vai disputar, ela só vai ser mais uma candidata, né? Então, mas enfim. Tem mais alguma coisa que você queira colocar do Candibook? Bom, vai sair quinta-feira. Eu acho que isso das mulheres é um ponto fundamental. Acho que é isso. Então vamos falar de um outro assunto aqui. Como que você está enxergando essas eleições esse ano? Você vê que as ruas parecem que estão limpas, pouco volume, até por conta da legislação que proíbe cavalete nas ruas. A gente vê pouca gente fazendo bandeira, os carros, vejo poucos carros aí com aquele perfureire, mas a gente está vendo um uso bem grande da internet. E como que você está enxergando aí esse novo formato de eleições e um formato com menos tempo, né? De 90 para 45 dias, sim. E na TV e rádio diminuiu de 45 para 35. Sim, esse é um ponto também que a gente aborda no nosso questionário. E o uso de redes sociais está sendo assim, o primeiro no ranking. Os candidatos usam, e é gratuito, né? Então é uma forma de você divulgar a campanha de forma gratuita. Eu acho que essa última reforma eleitoral teve sérios danos para as campanhas eleitorais. Eu acho um problema diminuir para tanto tempo, para 45 dias. Não dá tempo do eleitor conhecer o seu candidato. Eu acho que reduzir assim, ok. Eu acho que no sentido de baratear as campanhas, tornar mais baratas, né? Só que reduzir o tempo não é o caminho. Não é o caminho. O candidato, o eleitor... Até a restrição de propaganda ainda tudo bem, que também era um saco você fazer propaganda eu acho que visual. Poluição visual, a questão do... Enfim, muita coisa vem para melhorar, né? Mas outras também eu acho que não dá para tirar essa caracterização também tão forte da campanha. Parece que a gente não está vivendo campanha. Não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho. Como você falou, eu não vejo bandeiraço. Apesar de ser permitido, né? Mas a gente não vê também... Esse limite de gastos aí também... Como os candidatos não podem mais ter financiamento empresarial, isso também tirou muito da fonte
dos candidatos, né? Agora é só a pessoa física, né? Então diminuiu muito o valor das campanhas, isso é bom, só que... Mas não me parece que isso aí de repente abriu uma... A gente já é um problema histórico no Brasil, mas o Caixa 2 não vai aumentar mais ainda? Acho. Acho. Porque assim, eu não posso pôr gente na rua para bandeirar para mim, porque se eu declaro lá que eu tenho 10 cabo eleitoral e o meu adversário vê que eu tenho 50, não eu vou ter problema, né? Acho que é um problema que o pessoal do direito tem que começar a consultar cientista político também. Porque eu não sei, eu acho que o financiamento empresarial feito da forma que era, com o Odebrecht, OAS, a gente viu que não dá certo. A gente viu que empresa não deve governar assim tão fortemente, né? Porque se eles doam 70 milhões, se eles doam 50 milhões, eles vão querer de volta. Isso é um dinheiro, você vai querer esse dinheiro de volta, obviamente. Então, isso é um problema, sim. Mas eu acho que dava para manter um financiamento empresarial com um limite. Porque, de fato, eu acho que Caixa 2 vai continuar existindo e havendo poupa, né? E vai ser pior ainda para os pesquisadores. Quem pesquisa na ciência política, quem pesquisa financiamento, está perdido, porque vai ter que agora relacionar pessoas. Então, pessoas que são envolvidas com empresas. Então, vai ser muito pior para você investigar, para você pesquisar. Eu acho um problema. E pode pessoa física e tem um limite na renda, né? Até tem 10% do último rendimento declarado. Sim. Então, e falando ainda sobre eleições, você que está trabalhando mais em Curitiba, aí, claro que tem outros centros que você trabalha, mas o que você está achando aí de Curitiba? A gente tem um candidato que notoriamente ele não foi muito bem na última eleição, que foi o Rafael Greca, mas ele não saiu da internet, ele continuou aí na rede social, se reergueu pela rede social. Está em primeiro agora. Está em primeiro lugar nas pesquisas e agora ele começou a sofrer vários ataques aí, né, de vários adversários. Antes o Gustavo era o centro e agora ele virou o centro. Virou o centro porque ele está em primeiro, né? Então... Primeiro, eu acho que deve ter segundo turno. Eu vejo o segundo turno o Fruit com o Greca. Eu acho que o Greca tem sérias chances de ganhar. Você acha que o Requião não chega lá? Não, acho que não. Difícil? Acho difícil. Pelas pesquisas e pelo que a gente sente. E também do horário eleitoral e das propagandas. E ele está vindo muito forte, né? Está vindo para disputar e muito forte mesmo, né? Então, e eu acho que o Fruit tem um problema também da reeleição que pesquisas na ciência política, pelo menos, têm mostrado que possivelmente vai diminuir o número de reeleições no Brasil. Em 2012 a gente teve 50% de prefeitos reeleitos, né? Provavelmente vai diminuir para 30%, é a previsão. 30% de reeleitos. Por quê? A classe política, ela está fragilizada, ela está desgastada, a população não... enfim, está cansada. Não é necessariamente com o prefeito, mas... É geral, né? Não é necessariamente com o prefeito, mas não... Mas aquele que está no cargo não paga faz o preço. essa distinção. O eleitor acaba, né... Mas o que está no cargo paga o preço. Sim, exatamente. Então não faz a distinção. É a classe política que tá desgastada. E as candidaturas tais então... do Neyley Prevot, que não está muito bem nas pesquisas, e a Maria Vitória, que até... Sim. Sinceramente, eu acho que surpreendeu, tá? Surpreendeu pela ascensão que teve nas pesquisas, né? Mas eu acho que o Neyley Prevot não vai para segundo turno, não, nem o Requião Filho. Eu acho a minha aposta não pessoal, não tem a tendência. Acho que a tendência é Fruit com Greca no segundo turno. E aí a gente vai ver também da campanha, né? Como que vai ser a campanha. Como que os dois vão se sair, que isso também importa muito, né? Legal, obrigado aí. Obrigada, eu que agradeço, Paulo. Programa. E está aberto o canal aí para você aí. Obrigada, foi um prazer. Então, quinta-feira, 20 horas, debate dos candidatos a prefeito de Colombo.
Até quinta-feira e boa semana para você, amigo telespectador e ouvinte. Assim.